Olá, eu sou Elisângela Almeida, professora de língua portuguesa. E hoje o nosso assunto será acentuação gráfica. Mas antes de partirmos necessariamente para este assunto, nós precisamos relembrar alguns conceitos que são de extrema importância para entendermos. Bem, o primeiro assunto que nós precisamos relembrar é encontro vocálico. Sim. O que seria um encontro vocálico? O encontro vocálico é a união de dois sons vocálicos em uma palavra. Quando nós percebemos que há a união de uma vogal e uma semivogal, ou de uma vogal e algumas semivogais em uma determinada sílaba, nós dizemos que ali ocorre um encontro vocálico, ou seja, elas estão de mãos dadas, não é isso? Bem, os encontros vocálicos são classificados em três. Nós temos o hiato, o ditongo e o tritongo. Vejamos e consideremos a palavra saída. Saída, nós temos aí um encontro vocálico. Temos as vogais A e I, correto? Estão juntas, estão de mãos dadas. Quando eu separo a sílaba, eu percebo que elas se separam, elas ficam cada uma em uma sílaba. Eu percebo que ficou sa e da, saída. Quando isso acontece, eu digo que ocorreu um hiato, exatamente. Quando há um encontro vocálico, elas estão de mãos dadas em uma palavra e que eu separo a sílaba e cada uma fica em uma sílaba, eu posso classificá-lo como um hiato. Mas, no caso da palavra caixa, nós percebemos, quando separamos a sílaba, que ocorre algo diferente. Perceba. Caixa. Temos aí um encontro de vogal e semivogal, correto? Que não se separam quando eu separo a sílaba. Acabei de separar a palavra e você percebeu que elas continuaram de mãos dadas? A letra A e a letra I? Pois é, quando isso acontece, quando mesmo depois de separar a sílaba, aquele encontro vocálico continua de mãos dadas e são apenas duas letras, uma vogal e uma semivogal juntinha, então o que é que eu posso considerá-lo? Posso considerá-lo como um ditongo, ok? Aí você pode me perguntar, professora, mas e as sílabas que possuem três sons vocálicos, como é o caso, por exemplo, de Paraguai? Bem, vamos separar Paraguai para ver como fica? Paraguai. Perceba que na última sílaba eu tenho a presença de uma semivogal, uma vogal e mais uma semivogal. Elas, mesmo após terem separado as sílabas dessa palavra, elas continuam de mãos dadas. Quando continuam de mãos dadas e são três sons vocálicos, então eu digo que é um tritongo. Apenas isso, ok? Bem, outros conceitos importantes que nós vamos precisar relembrar está dentro do assunto tonicidade das sílabas ou das palavras. O que nós precisamos observar é qual é a sílaba da palavra que é considerada mais forte. Aquela que tem mais intensidade é considerada a sílaba mais forte. Ou seja, quando se fala em sílaba tônica, é a sílaba mais forte. É só lembrar do conceito de tônico, quando se diz assim, por exemplo, tônico capilar, um tônico para os cabelos, é um tônico, uma substância para fortalecer os cabelos. Então, quando eu digo sílaba tônica, eu quero dizer a sílaba mais forte, aquela que quando eu pronuncio, parece que ela tem mais peso, parece que ela demora mais no momento da pronúncia. Então, nós percebemos que ela é tônica. Por exemplo, se eu usasse a palavra café, observe, se eu usar o macete de imaginar que a palavra café é o nome de uma pessoa e chamá-la, perceba que ela vai demorar um pouco mais. Olha só. Café! Quero café! Volte aqui! Café! Se café fosse uma pessoa, por exemplo. Observe que esse fé demorou mais tempo. Isso quer dizer que ela é mais forte, entendeu? Ou seja, ela tem mais intensidade, ela é mais forte, ela pesa mais, é mais forte. Então fica fácil.
todas as vezes que você tiver dúvida se uma sílaba qual é a sílaba que é tônica daquela palavra, qual é a sílaba mais forte, é só imaginar que aquela palavra é o nome de uma pessoa e chamá-la como se ela estivesse distante. Você vai identificar imediatamente, tá certo? Bem, se eu descubro qual é a sílaba tônica de uma palavra, todas as outras sílabas que sobram daquela palavra eu digo que são átonas, ou seja, são sílabas que são pronunciadas com pouca intensidade e não tão intensa quanto a sílaba tônica, entendeu? Ou seja, poderíamos dizer assim, a grosso modo, que são as sílabas mais fracas e a sílaba tônica, a sílaba mais forte, tá certo? Bem, de acordo com a sílaba tônica, nós podemos classificar as palavras em oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Se você, ao identificar na palavra a sílaba mais forte dela, você só tem que observar a posição dessa sílaba. Observando do final da palavra para o começo, você conta a última sílaba, a penúltima sílaba, a antepenúltima sílaba. Olha só os exemplos. Eu acabei de usar a palavra café, não é verdade? Pois é, eu sei que é a última sílaba que é a mais forte de café. Então, se fé é a parte mais forte e ela é a última sílaba, eu sei automaticamente que ela é oxítona, porque é a última. Mas se eu dissesse a palavra tomate, por exemplo, e se eu tenho dúvida quanto a qual seria a sílaba mais forte, eu só tenho que chamá-la como se fosse uma pessoa. Lembra do macete? Tomate. Perceba que o má parece que está mais intenso, parece que ele pesou um pouco mais e demorou mais na nossa pronúncia. Então eu percebo que a sílaba mais forte aí é o má, ou seja, é a penúltima sílaba da palavra. Quando é a penúltima, eu digo que ela é paroxítona. Aí eu vou e agora eu uso um terceiro exemplo, a palavra árvore. Perceba que se eu for falar a palavra árvore, ó, árvore, a sílaba antepenúltima é que é a sílaba mais forte. Fica fácil, ela é uma proparoxítona. E ainda tem um macete maravilhoso que a gente não pode esquecer. Toda proparoxítona vai ser acentuada. Todas as vezes que você perceber que a sílaba mais forte é a antepenúltima, já sabe que aquela sílaba com certeza precisa ser acentuada, ok? Agora nós vamos mais um pouco avante em nosso assunto. Outra coisa importante a se lembrar é a classificação das palavras quanto ao número de sílabas. Você já deve ter estudado e lembra de que quando nós separávamos ou quando separamos as sílabas de uma palavra, se ela tem apenas uma sílaba, nós a chamamos de monossílaba, não é isso? Se tem duas sílabas, de sílaba. Se tem três sílabas, trissílabas. Se tem quatro ou mais sílabas, polissílabas. Não esqueça do conceito principalmente de monossílabo, porque é esse assunto que nós iremos estudar agora. Para você saber se o monossílabo é tônico ou átono, você só precisa observar uma coisa. Consideremos nesse momento a frase: o sol está brilhando. Nós temos aí o monossílabo sol. Para eu saber se ele é tônico ou se ele é átono, eu só preciso retirá-lo da frase e ver se ele tem sentido, mesmo estando fora da frase. Se ele tiver algum tipo de sentido, então eu percebo que ele é tônico. Por exemplo, sol. Quando eu retiro dessa frase, ele tem sentido? Você consegue identificar o que seria sol fora da sílaba? Claro que sim. Então ele é considerado um monossílabo tônico. Um exemplo de monossílabo átono seria: gosto de mamão. Nessa frase, você percebe que eu tenho o monossílabo de. Se você tirar da frase, ele tem algum sentido sozinho? Percebe que não, ele precisa estar dentro de uma frase para ter sentido, não é verdade? Então ele é um monossílabo átono. É importante lembrar que os monossílabos átonos não são acentuados, em hipótese alguma. Já os monossílabos tônicos podem ser acentuados quando forem terminados com a letra A, E ou O, como por exemplo na palavra pá, na palavra pé ou na palavra pó, estando no plural
ou não. Acentuação das palavras oxítonas. Exatamente. Nós só precisamos perceber o quê? Primeiro, é claro, perceber que aquela palavra é uma oxítona, ou seja, a última sílaba dela é a sílaba mais forte. Se eu identifiquei, agora eu preciso saber, eu devo acentuar ou não devo acentuar aquela palavra? Eu só preciso observar o seguinte, aquela palavra termina com A, ela termina ou com E, ou com a letra O. Se terminar com qualquer uma dessas letras, eu tenho que acentuar. Tem mais outra coisa que eu tenho que observar. Ela termina com em, ela termina com ens, também devo acentuar. Vamos ver alguns exemplos? Com A, eu tenho Paraná, devo acentuar. É uma oxítona terminada com a letra A. Café, também uma oxítona terminada com a letra E. Cipó, uma outra oxítona terminada com O, por isso eu devo acentuar. Alguém ou ninguém termina com em, por isso eu devo acentuar. É uma oxítona. Armazéns, eu preciso também acentuar. Bem, em relação às oxítonas, nós só precisamos lembrar só de mais uma coisa. Quando se trata de palavras que terminam com ditongos, exatamente, se a minha oxítona termina com ditongos abertos, eu tenho que acentuá-los. Mas por que são chamados assim ditongos abertos? Ditongos eu já sei o que é, mas aberto é quando a pronúncia parece, ao invés de pronunciar fechada, ela é pronunciada de forma aberta. Por exemplo, ao invés de falar eu, sai el, entendeu? Então, os ditongos ei, el e oi precisam ser acentuados. Quando eu falo anéis, eu não falo anéis, eu falo anéis. Por isso eu digo que é aberto e eu devo acentuá-los. Bem, agora nós vamos ver como acentuar as paroxítonas. Nós já sabemos o que são palavras paroxítonas, que são aquelas que têm a penúltima sílaba mais forte. Para eu saber se eu devo acentuá-la ou não, é só olhar o finalzinho da palavra também. Eu observo e vejo que termina com um ditongo. Ótimo, é uma paroxítona? Termina com ditongo? Ótimo, já sei que eu devo acentuar. Perceba na palavra tábua, perceba na palavra memória. São palavras que são paroxítonas. Você percebe que a sílaba mais forte é a penúltima e ela é, então, terminada com um ditongo. Por isso eu sei que eu tenho que acentuar. É importante considerar também se essas palavras, além de serem paroxítonas, se são terminadas também com N, R, L e X. As palavras paroxítonas terminadas com essas letras devem ser acentuadas. Por exemplo, incrível, caráter, tórax, hífen. Lembrando de uma coisa, a letra N é interessante. Quando eu tenho uma paroxítona terminada com N, se ela estiver no singular, ela deve ser acentuada. Se estiver no plural, ela não deve ser acentuada. Por exemplo, pólen está no singular, então eu devo acentuar. Mas pólens, no plural, eu já não preciso acentuá-las, ok? Tem uma técnica bem interessante para você não esquecer dessas letras para quando você tiver que acentuar a sua paroxítona. Lembre da palavra rouxinol. Aí você descarta as vogais e ficam exatamente as letras que são as que você deve lembrar no final da paroxítona para poder acentuá-las. R, X, N, L, rouxinol. Fácil lembrar, não é verdade? Devem ser acentuadas também as paroxítonas terminadas com an, como é o caso da palavra imã. Também as palavras terminadas com ão, como é o caso de órfão. Palavras terminadas com us, como é o caso de vírus. On ou on, como é o caso de iandon e também de próton ou prótons. Também palavras terminadas com como é o caso de fórum, com i ou is, como é o caso de júri, e também ps, como é o caso de tríceps. Então você percebeu que as regras da paroxítona se concentram exatamente
terminação dessa palavra. Você percebe se ela é uma paroxítona e observa o finalzinho dessa palavra. De acordo com as últimas letras, você consegue perceber se ela precisa ser acentuada ou se ela não precisa ser acentuada. Acentuação de hiatos. Isso é muito simples, porque você só tem que observar que no hiato eu devo acentuar a letra I ou a letra U quando eles são pronunciados tônicos, ou seja, com a sílaba mais forte, e podem estar seguidas ou não da letra S, desde que depois deles não venha as letras NH, ok? O dígrafo NH. Exemplo, saída. Perceba, saída, saída. Observe, a sílaba mais forte não é o I, então ele vai ficar sozinho, ele é tônico, é o mais forte que tem, então eu vou e coloco o acento que ele precisa. Já no caso da palavra faísca, olha só, seguida de S, lembra que fala que pode ser seguida ou não de S? A regra diz isso? Então, faísca, faísca. Perceba que o is é o mais forte, então eu tenho ali o I seguido da letra S, é tônico, é forte, eu tenho que acentuar. E depois dele não tem NH. Simples assim. Então é isso, pessoal. Nós vamos ficando por aqui. Estude bastante, porque nós vamos nos ver no próximo Revisando. Beijo, tchau!